A verdade é que, pra mim, na minha visão, atualmente analisando todo o cenário do futebol brasileiro, eu acho que a era de ouro do futebol passou. Não é que o futebol hoje em dia não tenha o mesmo impacto que ele tinha antigamente. Eu só acho que esse impacto diminuiu muito. E muitas pessoas ligam esse fato a, a tudo que aconteceu com relação à seleção brasileira nos últimos anos. Ou seja, a seleção ter perdido tantos jogos, tantas oportunidades e ter decaído tanto no estilo de futebol que vem jogando, né? Acho que muitas pessoas ligam esse declínio do futebol à seleção brasileira. Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estrategista. Primeiro, eu tenho que falar que eu não sou a pessoa mais fanática por futebol que você possa conhecer. Na verdade, eu provavelmente sou a pessoa que menos entende, talvez, de futebol. E por isso eu vou trazer uma visão um pouco diferente desse mundo. Porque eu não sou o cara que tem uma camisa de time em casa, não sou uma pessoa que foi em muitos jogos, né, em estádio e tudo mais. Não sou uma pessoa que para no domingo à tarde para poder ver um jogo de futebol. Ou seja, eu sou alguém que não gosta muito de futebol. Dito isso, eu acho que eu posso trazer exatamente a visão de outras pessoas que são parecidas comigo e não curtem tanto isso, o futebol. Logo, vamos lá. Na minha visão, o porquê que o futebol decaiu tanto, a gente não tem tanto aquele hype que tinha antigamente. Principalmente eu acho que porque as novas gerações, tá? Tanto a minha geração quanto as outras que vieram depois, não se interessam tanto pelo futebol quanto antigamente, tá? Ou seja, as pessoas de antes se interessavam mais, porque também eu acho que era o que elas tinham mais acesso a ver na TV e tudo mais, e até mesmo a assistir pessoalmente. Só que isso mudou, o mundo mudou, o mundo está muito mais conectado. Hoje em dia você pode assistir ao vivo vários outros esportes. Ou seja, as pessoas começaram a se interessar por outros esportes além do futebol. E por conta disso, é claro, o declínio do futebol em si também vai caindo, porque o interesse das pessoas vai caindo. Tá? Se você chegar na sala de aula hoje, você com certeza vai ter um número muito menor de crianças que sonham em ser um jogador de futebol. Tá? Depende sim, talvez, do local, da localidade e tudo mais, do estado e tudo mais, mas com certeza teve um declínio da quantidade de crianças que sonham em ser um jogador de futebol. Provavelmente, se você for perguntar quantas crianças desejam ser um youtuber ou algum influenciador e tal, vai ter muito mais criança levantando a mão do que para jogador de futebol. O mundo mudou. E por conta dessa mudança, com certeza, né, o futebol sofreu algum tipo de impacto, tá? Hoje em dia, além dos esportes físicos, né, seja o futebol, vôlei, basquete e tudo mais, a gente tem os esportes digitais. Ou seja, além de concorrer com outros esportes, né, você está concorrendo também com o meio digital. Muitos jovens, adolescentes, até jovens adultos se interessam mais em ver talvez uma partida de LoL, League of Legends ou de CS e tudo mais, do que uma partida de futebol. Porque além, né, de ver aquilo ali, eles podem jogar de casa. Sem precisar de um monte de gente. Pode simplesmente ligar o computador ou o celular e participar de uma partida também. Aquilo se torna. Ele entende muito mais do que está acontecendo. Ele tem uma interação muito maior. Tá? E ele pode até talvez se ver jogando aquilo ali, porque se ele se tornar muito bom, ele pode também participar de um torneio como esse. Tá? Eu acho que não é que seja mais fácil, tá? Você se tornar um profissional, né, de algum jogo digital, mas talvez comparando com o futebol, né, o caminho talvez seja mais curto, não seja também tão impactante para o físico. Né? Querendo ou não, a gente no futebol viu várias histórias sobre os jogadores tendo que passar por cirurgias terríveis para poder se recuperar por conta do grande esforço físico, tá? Não é que no jogo digital não tem algum tipo de esforço, mas é bem menor do que no futebol, né? A gente sabe disso. Dito isso, eu queria que você deixasse aí nos comentários qual a sua opinião, se você também tem percebido, né, esse tipo de situação em que as pessoas em si, jovens, adultos e crianças, começaram a ter outros interesses e por conta disso o futebol também foi declinando no Brasil, principalmente, querendo ou não, a gente é conhecido como o país do futebol, né? Mas
Se eu perguntar pro meu filho hoje o que que ele deseja fazer, o meu filho ele vai responder polícia. Ele quer ser policial, tá? Mas eu duvido que em algum momento da vida dele, da adolescência dele, o sonho dele vai ser jogador de futebol. Porque essa não é uma realidade que ele tem em casa. Eu não assisto jogo de futebol, tá? Eu acho mais fácil, talvez, em algum momento da vida dele, ele sonhar em ser um jogador digital, de algum jogo digital e tudo mais. Porque eu jogo, né? Então ele joga alguns jogos comigo no Xbox, ele joga alguns jogos comigo no computador. Então eu acho muito mais fácil ele talvez ir pro mundo digital, porque ele tem essa influência minha. E aí é que entra esse outro ponto. Os pais, né? Ou seja, a galera da minha idade, de 30, né? 40 anos e tudo mais, eles já nasceram numa sociedade mais conectada. Logo, eles vão influenciar os filhos dele também com alguns gostos que eles possuem, né? É, eu, na minha adolescência ali, eu joguei muito jogo de futebol no videogame. Muito, 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 muito. Porque os meus tios, né, que estavam ali em volta, gostavam muito de jogar esse tipo de jogo. Só que chegou um ponto que eu tava saturado daquilo ali, eu não queria mais jogar jogo de futebol, tá? E aí, o que que acontece? Cara, se eu me saturei, quantas outras pessoas da minha geração também não ficaram saturadas daquilo? E aí elas preferem jogar outro estilo de jogo ou focaram em gostar, né, e assistir, em consumir outros tipos de conteúdo que não seja o futebol. Acho que muitas pessoas. E aí é claro que isso ia impactar o futebol de alguma forma, né? Então, eu acho que para além, né, do declínio da própria seleção brasileira e do estilo de jogo, da qualidade de jogo e tudo mais, eu acho que a sociedade também se modificou. E essa nova sociedade em si não tem mais aquele mesmo ímpeto pelo futebol. As pessoas ainda gostam de torcer, muita gente gosta de torcer ainda, mas é muito menos pessoas do que antigamente, tá? Isso é a minha visão, tá? Se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários, porque eu só tô abrindo aqui a minha visão do que tá acontecendo com relação ao futebol no Brasil. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha aberto sua mente de alguma forma, eu tenha te ajudado de alguma maneira, né? E até o próximo vídeo, estrategista.